Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à 8ª Semana da Indústria Criativa. Então, estamos aqui junto com a Larissa Sampaio e o Luciano Júnior, da equipe do CDI do SESI Senai. Eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre design e UX, projetando experiências com o foco no usuário. Podem começar, pessoal. Fiquem à vontade. Então, boa tarde. Meu nome é Larissa, como o Dimitri falou, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu vou apresentar uma tela aqui. Não sei, Luciano, se você quiser dar um oi também enquanto eu apresento a tela. Sim, boa tarde a todo mundo. Agradecer ao professor Dimitri pelo convite. A gente vai conversar um pouco com vocês hoje, então, sobre como projetar experiências, né, pensando no usuário, com foco no usuário. A gente vai fazer um caminho aqui com vocês desde o início do que é o UX, rapidamente, até mostrar algumas ferramentas para vocês importantes na hora de projetar experiências. Então, fazer uma fala aqui bem leve, bem descontraída, e a gente vai chegando nesses objetivos. Beleza, então, assim, como o Dimitri apresentou, eu e o Luciano, a gente trabalha no Centro de Educação Digital, no Senai, né, que oferece cursos à distância. E aí, a gente trabalha bastante com esse foco de projetar e melhorar a experiência dentro da educação. Especificamente, a minha experiência hoje é no Centro de Educação Digital, trabalhando com educação, né? E aí, o que eu trouxe hoje para vocês é essa visão do que eu aprendi, do que eu estudei até hoje sobre isso. O Luciano, ele é pesquisador, então ele tem um pouco mais de experiência, ele já trabalhou na área de entretenimento, né, Luciano? Se você quiser falar alguma coisa. Mas a gente trabalha junto também, né, com foco também em UX, né, Luciano? Isso, nos últimos anos a gente tem focado mais a questão da educação, mas se alguém tiver dúvida, a gente pode trocar uma ideia, ter alguma experiência na área de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de soluções interativas, a gente pode trocar uma ideia dos cuidados, né, na hora de desenvolver, e também como pesquisar, como a gente pode tirar conclusões a partir de dados e fazer um projeto mais sólido, né, mais robusto, quando a gente está pensando em experiência do usuário. Então, vamos começar bem ali do iniciozinho, né, para quem não conhece, para quem está ouvindo falar bem de início, assim, o que é, né, como que funciona. Então, tá, vamos lá. De quem está aqui, eu queria saber, assim, como que vocês se identificam? Com qual área você se identifica mais, né? Com tecnologia, com artes e design, games, outras? Vamos lá, pessoal. Jimmy, artes e design. Sou programador de jogos. Opa, legal. Já temos um ali, programador de jogos, tecnologia e game, já tá, né? Sim. Legal. Imagino que a gente tem um pessoal também vinculado à área de animação, isso, né? Então, é legal a gente perguntar isso aí, porque ao longo da nossa fala, a gente vai trazendo exemplos, sempre que surgir na cabeça, a gente traz alguma coisa, a gente puxa, e daí a gente consegue contextualizar um pouquinho mais essa questão da experiência do usuário, né? Legal. Então, assim, começando, né? O que é esse termo UX, né? A gente às vezes ouve falar, lê o X. O que é o X, né? O que é isso? Então, o X é a abreviação do termo de User Experience, que, traduzindo, é a experiência do usuário, né? Então, quando a gente ouve falar em UX, a gente está falando de experiência no usuário, né? Quem é o usuário? O usuário é uma pessoa, né? E aí, quando a gente está pensando na experiência dessas pessoas, desses usuários, desses jogadores, se a gente for falar de game, né? Quando a gente está pensando e está projetando, a gente já encontra algumas vantagens, né? Então, quando eu penso em projetar uma experiência com uma intencionalidade, eu posso aumentar a qualidade do meu produto, né? Eu posso ter vantagens com relação aos custos, porque eu vou ter menos retoque, eu vou diminuir as reclamações, eu posso diminuir o retrabalho, né? Se eu já estou indo com uma intenção e estou fazendo as pesquisas, isso já vem como consequência, né?
Eu posso aumentar minha fidelidade, minhas indicações, né? Às vezes a gente, não sei se vocês têm algum amigo que conhece que é aquele usuário evangelizador, que ama uma marca e faz propaganda para todo mundo, né? Então, pode ter certeza, assim, quase todos os... A maioria dos casos é que a experiência dele foi pensada, foi projetada, né? Vai aumentar o valor percebido pelo produtor serviço, né? Então, se ele era visto de uma maneira, depois, agora ele vai ser visto de uma maneira que o valor vai ser outro valor. Então, isso vai tornar os produtos mais competitivos, né? Em consequência. Como que é, Jimmy? Deixa eu ver aqui. Eu lembrei de um amigo que trabalhava na Skin como vendedor, daí ele fazia todo mundo experimentar nas festas e tal, o refrigerante de Skin, porque ninguém conhecia. É isso aí, isso aí. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, assim, o usuário é uma pessoa, né? Então, sempre a gente vai trazer sempre essa questão para a gente porque às vezes a gente fala muito de técnica, coisa técnica, e às vezes a gente está tão envolvido que a gente esquece que o usuário é uma pessoa, e a pessoa ela tem uma história de vida, né? Ela tem ela tem a história dela, os problemas dela, né, as dificuldades dela, né, e cada pessoa, ela tem um perfil próprio, né? E aí, quando eu falo de experiência do usuário, eu estou falando dessa pessoa, né? E aí, quando eu estou falando sobre isso, qual que é a experiência que essa pessoa vai ter quando ela entrar em contato com um produto ou serviço, né? Pode ser o produto ou serviço que eu estou projetando, ou a gente pode falar de outros produtos ou serviços. Daí, quando eu falo de produto ou serviço, pode ser um produto ou serviço digital, que a gente está muito acostumado a falar de UX, de falar de sites, né? Mas podem ser produtos ou serviços físicos, tá? Isso aí a gente tem que ter em mente que não são só digitais, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês para a gente conversar. O Natal tá chegando, né? O Natal tá chegando e não sei vocês, mas eu, principalmente depois da pandemia, eu desenvolvi um hábito de fazer compra online, né? Gente, a gente vai no shopping, às vezes anda, não acha nada, né? Não sei, aqui é no conforto da minha casa, né? É mais fácil. Às vezes eu quero sair para passear e tudo bem, mas assim, qual que é a experiência, por exemplo? Eu queria que vocês pensassem a experiência que vocês tiveram quando vocês fizeram uma compra online, né? Para buscar primeiro, né? Você já sabia o que você queria, você foi no Google, né? Ou foi por uma indicação, por exemplo, né? Então, quando você entrou no site, qual foi a tua experiência? Você encontrou rápido o que você você precisava comprar, né? Tinha as explicações, os detalhes, tinha fotos, né, do produto, você teve que trocar de site, fez pesquisa, né? E na hora de pagar, na hora de efetuar a mesma compra, como que foi? Foi rápido? Atingiu o teu objetivo rápido? Você ficou lutando com o site ali, né? E a entrega, né? Como que foi? Teve rastreio? Você sabia onde é que estava sendo informado, né? Então, assim, a experiência toda, como que é, né? Então, eu estou trazendo alguns exemplos para a gente ter em mente, assim, como que funciona. Aí, aqui eu tenho o caixa eletrônico, né? Tem gente que já acha que isso é ultrapassado, né? Porque o pessoal está usando Pix, está usando aplicativo de banco, mas se você precisou uma vez utilizar um caixa eletrônico, como que foi, né? Como foi a tua experiência? Foi fácil? Foi rápido? Não? Você precisou de ajuda de alguém, né? Como que é? Aqui a gente traz uma experiência que não é digital. Pode ser que algumas fases dela sejam, né? Mas quando você vai no restaurante, por exemplo, né? Quando como que foi a última vez que você foi, assim, num restaurante e teve uma experiência legal? Você fez reserva? Né? Como que foi a tua chegada? Tinha estacionamento para escolher, né? Como foi o atendimento?
se demorou a comida para chegar ou não, se ela estava boa, né? Então, também tem todo uma jornada ali, né? E, né, um exemplo bem digital, já que a gente está falando de comida, né, vamos falar de iFood, né? E também foi pelo menos para mim, falando de mim, foi uma prática que aumentou com a pandemia, foi fazer pedido de iFood, né? Então, e como que é essa experiência, né? Tipo, e aí, Jimmy, você gosta? É rápido? Super prático. E eu comecei a seguir também algumas canais que às vezes estão no iFood e estão em outros canais também, em outros aplicativos. E daí, cada vez mais rápido, melhor, com preço menor, né? Uhum. Tem umas promoções, né, assim, bem boas. Meu pai que é bom de achar promoção, daí quando ele veio para cá, ele achou umas promoções bem boas, assim. E esses dias eu comprei com Pix, achei bem rápido, assim, eu escolhi a opção, tipo, o meu cartão descadastrou, e aí ele falou, escolha a opção de pagamento, eu tentei Pix e foi super rápido, foi bem tranquilo, assim, foi bem rapidinho. Cinema, né, cinema. Agora que a gente está voltando a frequentar, né, algumas pessoas, né, mas a experiência do cinema, de você ir ver um filme, né, dependendo do filme, você tem uma boa experiência ou não, né, daí, eu quis trazer aqui a experiência que eu tive ao ver só que eu não sei o nome do filme, mas é o último filme que teve dos Vingadores, né, acho que é o Ultimato, né, mas, assim, foi uma experiência muito legal, porque não foi só no final, esse momento da foto, né, de uau, tiveram vários momentos ali muito legais, né, então, acho que eu não quero dar spoiler para ninguém, né, então eu não vou falar muito, mas que alguém não assistiu ainda, já tem um tempinho, né, mas tiveram vários momentos que você percebe que foi projetado para a pessoa que está assistindo ter aquele momento, nossa, meu Deus. E tem as pessoas, ele é projetado para as pessoas que não conhecem, que às vezes não acompanharam todos os filmes, mas eles pensam nisso, eles também pensam nas pessoas que são fãs dos quadrinhos e trazem coisas dos quadrinhos. Então isso é bem legal, assim. Eu acho que eles são muito bons, assim, em projetar a experiência. Não poderia deixar de trazer o exemplo dos games, né? Então, às vezes, um exemplo assim, quem gosta de games sabe que pode ser que você vá lá para jogar um pouquinho e fique, sei lá, 4 horas jogando, né? Então, quando a gente fala de UX em games também, a gente pode pensar que a intencionalidade às vezes pode ser diferente, né? Quando eu vou num iFood ou num site fazer uma compra, eu preciso que isso seja objetivo e rápido. E no game, a intencionalidade é outra, né? Então, para que eu consiga atingir os objetivos, mas quando eu projeto para games, eu tenho a intencionalidade de manter a pessoa jogando, né? Engajada, né? Ao contrário de um site, por exemplo, que eu quero atingir o objetivo rápido. E aí eu só trouxe o último exemplo aqui, que é um exemplo do sachê de maionese, né, quando a gente vai comer lanche. E aí, eu não sei vocês, assim, mas a experiência minha, às vezes, não... Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe? Então, abrir com dente... Eu sempre peço para minha esposa abrir, porque ela tem unha dela, abre assim. Ai, uma boa, Fico eu não 10 tenho minutos não muito. consigo abrir. Tem alguns restaurantes que tem aquela maquininha de rasgar, mas sempre tá suja, daí a gente fica, né, não sei, tesourinha pede, então, qual que é a minha experiência utilizando esse produto? Será que é positiva? Será que não é, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, assim, para ilustrar. Bom, e aí, falando dessa pessoa, dessas experiências, né? E aí, como que eu entendo o que essa pessoa realmente precisa, né? E como que eu ajudo essa pessoa a conquistar o objetivo que ela precisa, né? Eu entendo a pessoa, eu preciso entender quem é essa pessoa, o que ela quer, qual que é o objetivo dela,
E como eu ajudo ela para alcançar esse objetivo de forma mais fácil, né? É sobre isso que a gente está falando aqui, né? E aí, como? Uma das coisas que a gente utiliza muito é a empatia, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo sobre empatia bem rapidinho, que a gente vai tocar aqui para vocês. Você só confirme para mim se o áudio está funcionando. Eu compartilhei via guia. Eu acho que vai estar funcionando. Vamos lá. Então, o que é afinal empatia e por que ela é bem diferente de simpatia? Empatia é bem interessante, ela cria conexão, enquanto simpatia muitas vezes leva a desconexão. Therese Weisman, uma acadêmica na área de enfermagem, conduziu um estudo científico envolvendo diversas profissões nas quais era importante ter empatia. Ela concluiu, portanto, que existem 4 atributos presentes em uma pessoa empática. Primeiro, a habilidade de compreender o modo como outra pessoa enxerga a situação, admitindo que essa perspectiva é uma possibilidade verdadeira. Segundo, a capacidade de evitar pré-julgamentos, o que é bem raro. Terceiro, a habilidade de reconhecer as emoções e sentimentos do outro. E quarto, o ato de comunicar e expressar o que está sendo reconhecido e compreendido. Empatia é sentir com o outro. E eu sempre imaginei empatia pensando na seguinte situação. Uma pessoa cai em um buraco e grita lá de baixo: eu estou preso, está escuro, eu estou sobrecarregado. Então alguém realmente empático desce e diz: ei, eu sei como é estar aqui embaixo e você não está sozinho. Já uma pessoa simpática diz: ei, não é tão ruim assim. Sabe, você quer um sanduíche? Empatia é uma escolha, e uma escolha vulnerável, porque para se conectar com o outro, você precisa se conectar antes com algo em si mesmo que conhece aquele sentimento. Raramente, se não nunca, uma resposta empática começa com o famoso pelo menos, que todo mundo usa quando alguém compartilha algo doloroso. Aí tentamos amenizar as coisas, fazendo com que a outra pessoa consiga enxergar o lado positivo da situação. E agindo dessa maneira, o que geralmente acontece quando alguém compartilha sua dor são respostas assim: eu perdi o meu bebê. Pelo menos você sabe que pode ficar grávida. Meu casamento está acabando. Pelo menos você tem um casamento. Meu filho John vai ser expulso da escola. Pelo menos a irmã dele tira notas boas. Mas a verdade é que uma das coisas que mais nos ajuda a enfrentar momentos difíceis é o simples ato de compartilhar o que estamos sentindo. E nesses momentos, certamente preferimos ouvir: olha, não sei o que você está sentindo, mas obrigado por ter me contado. E isso acontece porque, na verdade, a resposta que damos raramente faz as coisas melhorarem. O que realmente faz a diferença é o ombro amigo e a conexão. Muito bom. Legal, o que acharam? Deixa eu só... Então, quando a gente fala de empatia, né, a gente já segue para esse assunto aqui que pode ajudar a gente a entender um pouco o usuário que vai utilizar o produto, né? Então, a gente tem a diferença entre público-alvo e persona, né? No UX, a gente usa bastante a persona, né? Então, quando eu falo em público-alvo, só para diferenciar, né? A gente tem uma visão geral de um grupo de pessoas que vai utilizar um produto ou utilizar um serviço, né? Quando eu falo em persona, né? Eu tenho um perfil de usuário. A gente faz a construção da persona exatamente para criar empatia, né? Para que a equipe que vai fazer o desenvolvimento do produto ou do serviço crie uma empatia com relação àquela persona. Então, para exemplificar, a gente trouxe uma persona que a gente cria, que a gente utiliza normalmente para criação de um produto que é um curso. Como a gente trabalha muito com educação, a gente trouxe um exemplo nosso aqui. Então, a gente, por exemplo, a gente tem a construção de um curso, a gente criou aqui o Maurício, né? Então, tá vendo como já tem a foto do Maurício, né? Tem o nome do Maurício.
Aqui eu tenho a idade dele, ele tem 30 anos, ele é casado, ele tem 2 filhos, né? Ele é trabalhador da indústria, né? Ele tem um ensino médio completo, está cursando um curso técnico, né? Os meios de comunicação que ele mais usa, ele usa muito o WhatsApp, ele usa a televisão, então eu já consigo visualizar a vida dele, como que ele se comunica, qual que é o objetivo dele, né? Ele quer uma promoção no trabalho. Por que ele quer uma promoção no trabalho? Porque às vezes quer uma promoção, todo mundo quer, mas por quê? O que move ele, né? Então, ele precisa proporcionar mais conforto para a família dele, por isso que é isso que move ele, né? Por isso que ele quer uma promoção no trabalho. Só que ele tem alguns desafios, como falta de tempo e dinheiro. Então, a criação dessa persona já traz mais empatia, né? Estou desenvolvendo o meu produto e em algum momento, se alguém da equipe perder o foco, a gente pode voltar e pensar assim, tá, mas e o Maurício, né? Então, a criação de uma persona é um passo bem importante, assim, para a gente começar a projetar experiências. Eu vou assumir daqui, e vou continuando nessa mesma leva que a Larissa comentou. Então, o que ela disse para a gente até agora? Ela comentou que a gente está falando de pessoas reais, a gente está pensando no foco no usuário, né, naquilo que é uma pessoa, que ela sente, ela tem a história de vida dela, ela tem seus medos, suas ambições, seus objetivos, para que a gente consiga projetar a experiência, a gente tenta, de alguma forma, se colocar no lugar dela, né, através desse processo que a gente chama de empatia, e quando a gente faz a persona, a gente traça essa persona, a gente está interessado em pelo menos 2 coisas que são muito importantes para a gente. Além de a gente entender essa rotina, entender quem é essa pessoa, mas entender qual que é o objetivo dela, né? Então, e quais são os obstáculos que estão no caminho dela que impedem que ela chegue nesse objetivo. Então, uma das coisas que a gente está tentando enxergar é, na verdade, a motivação dela. O que faz ela mover, né? O que faz ela se mover? Essa ideia de motivação é aquela energia, aquela força que vem dentro da gente para que a gente saia do lugar, para que eu faça algo diferente, eu me arrisque em outra atividade. Então, eu gosto de usar essa imagem aqui, que se vocês verem, são vários degraus, assim, né? Tem um objetivo que a pessoa quer lá na frente e ele tem que fazer um esforço. Não só um esforço físico, né? É difícil eu chegar no degrau mais alto, como eu me coloco em risco. Eu posso cair, eu posso chegar numa posição até mais baixa do que eu estava inicialmente. Então, quando eu entro numa empreitada, uma nova jornada de experiência, uma nova atividade, o objetivo ele tem que ser suficientemente grande para que eu esteja disposto a correr os riscos. E claro, aqui eu estou falando de algo muito grande, né? Mas a gente pode falar em outros exemplos um pouco menores. Então imagina a questão do cinema ali, que a Larissa comentou há pouco tempo. A gente agora está no momento de saída de pandemia. Está todo mundo com vontade de ir no cinema, de ver um filme, de fazer uma atividade diferente, mas a gente se coloca assim, pô, mas qual que é o risco que eu estou levando para eu fazer essa atividade? Tem o próprio risco da pandemia, tem o risco de eu acabar contraindo a doença, daí eu vou calcular, mas na minha cidade agora a curva está bem mais baixa, a maioria das pessoas já estão vacinadas, eu acho que vale a pena. Então eu faço esse cálculo, mesmo que de uma forma inconsciente, eu vejo assim, não, os benefícios me compensam. E de certa forma, quando a gente está projetando a experiência do usuário, a gente quer entender o que motiva essas pessoas, aquilo que ela realmente quer, para que eu consiga ponderar os riscos que eu vou colocar na frente dele, diminuir esses riscos, diminuir esses obstáculos, para que ele realmente consiga chegar nesse objetivo. E se eu conseguir entregar ou facilitar o caminho do meu usuário até o objetivo dele, todos ganham. Eu, como projetista, ganho, eu, como desenvolvedor de produtos, ganho, a pessoa, o usuário, também ganha, porque ela conseguiu aquilo que ela queria. Então, é um círculo virtuoso, né? Se a gente consegue chegar nisso, é bom para todo mundo. Pode pular, Larissa, por favor. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, eu vou começar a construir com vocês agora, é uma ideia de esquece o lado projetista e vamos olhar agora para o usuário. Então, como é que o usuário chega até o produto, né? O que acontece? São vários momentos chaves, a gente para
para pensar que vai muito além do próprio uso. Então, imagina eu como projetista de experiência, eu desenvolvo o filme para o cinema lá no caso. A experiência do usuário não é só aqueles 90 minutos, 120 minutos do filme. Ela começa muito antes. Ela vai ver no cinema, ela vai ver no DVD, ela vai ver no Netflix. Tudo isso eu estou criando experiências diferentes. Quem são esses usuários? Quem são essas pessoas? A própria Larissa comentou antes, né? Então, eu tenho que atingir o objetivo do cara que é um fanzaço do quadrinho, aquele cara que ele sabe todos os detalhes, até o cara que pela primeira vez ouviu falar de Vingadores, ele nem sabe o que é, ele achava que era um filme de qualquer coisa, de máfia, na verdade é um filme de super-herói. Então tem todos esses públicos possíveis, pode ser uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais jovem, e eu tenho que de alguma forma ponderar essas diferentes personas para que elas cheguem e tenham uma experiência satisfatória. Não são experiências iguais, mas são experiências satisfatórias dentro dos objetivos dela. Então, vamos colocar no lugar do usuário. A primeira coisa que acontece, o momento chave da jornada dele, é ele descobrir que esse produto existe. Então, se eu não me engano agora, eu não sou muito conhecedor dessa área, mas se eu não me engano eles estão para lançar um novo filme de Homem-Aranha aí, que está gerando certo rebuliço, né? Então, antes desse produto estar pronto, já tem um momento de descoberta, que o usuário ele vai descobrir que isso vai acontecer. Então, mesmo eu que não sou um fã assíduo de Homem-Aranha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, e eu sei disso porque, no meu caso, acho que eu vi um teaser no YouTube, isso aí, ó, teaser. E o teaser é uma coisa legal, que ele tem justamente esse propósito, né? Ele é uma provocação, ele quer chamar a atenção. E é uma forma da gente descobrir que o produto existe. Então, a primeira coisa que vai acontecer dentro da jornada do usuário é algo existe, algo que eu nem sabia que poderia existir, mas é um produto que existe. Uma segunda fase que existir, que vai acontecer nessa jornada do usuário, é não só eu saber que existe, mas eu sentir vontade de consumir esse produto, que a gente chama que é a fase de sensibilização. Alguma coisa naquele teaser me fez despertar, putz, esse filme vai ser muito legal. Esse filme, se eu não me engano, no caso do Homem-Aranha, eles vão trazer outros Homem-Aranhas de outros filmes, eu acho que alguma coisa assim, e isso chamou minha atenção, isso me sensibilizou, e agora eu estou interessado em consumir esse produto. Então, primeiro eu descubro que o produto existe, segundo, eu sou sensibilizado a ele. Diferentes personas vão ser sensibilizadas por coisas diferentes. Então, imagina que uma pessoa que não liga tanto para a história de filmes de super-herói e tal, ela pode ser sensibilizada pela possibilidade dela ir com os amigos. E o social, esse ambiente, é o que sensibiliza ela. Pô, eu não aguento mais ficar só na minha casa, eu quero socializar com meus amigos. E essa possibilidade de eu ir no cinema, numa outra fase de pandemia, é aquilo que me sensibiliza. Se os produtores estiverem pensando nessa possibilidade, eles podem gerar propaganda e gerar anúncios com essa ideia, de pessoas indo no cinema, vendo. É uma possibilidade, aqui estou só especulando, né? Mas são formas de chamar a atenção para pessoas que têm objetivos diferentes. Um outro momento super importante da jornada do usuário é a etapa que a gente chama de confirmação, que na verdade é o momento onde ele, até então, era só passivo, né? Eu, como usuário, eu via um anúncio, eu via uma propaganda, eu via um teaser, mas eu não precisava fazer esforço nenhum. No momento da confirmação, eu preciso fazer um esforço. No caso do cinema, eu preciso pagar a entrada, eu preciso, em alguns casos, esperar uma fila, fazer pré-reserva. Quanto maior o meu nível de esforço, maior o objetivo, maior a recompensa que eu estou esperando, né? Então, a pessoa confirma, não, eu realmente quero, eu estou muito sensibilizado, eu quero consumir esse produto. Depois, na hora que ele fez a confirmação, a gente espera um momento realmente de uso. A gente separa esse momento de uso em 3 momentos: entrada, uso e fechamento. Então, o primeiro momento da entrada é aquele momento, se a gente for fazer a analogia com o cinema, é todo o ambiente do cinema, aqueles primeiros momentos, as pessoas se sentando, a pipoca, tudo isso está gerando aquela expectativa, aquela confirmação de que todo aquele investimento que eu fiz, que eu confirmei a minha intenção, agora eu realmente vou ter aquele objetivo. Então, todo o cenário, toda a estrutura é preparada para que essa recompensa, nesse momento da entrada, que o usuário realmente esteja assim, não, eu vou receber essa recompensa que eu quero. Depois tem a parte do uso propriamente dito. E o que acontece no uso? A pessoa vendo o filme, né, tem todos os aspectos de uso, o filme conseguiu me emocionar, o filme conseguiu me fazer rir, o filme conseguiu ter uma trilha sonora legal. Todos os aspectos de qualidade do produto estão vinculados a essa fase de uso, né?
Depois a gente tem um momento de fechamento, que é aquele momento onde, putz, aquilo que eu estava esperando desde o início, eu ganhei. E daí, se a gente for lembrar lá do filme do Vingadores que a Larissa falou, para quem viu o filme, quem era fã e tal, tem a cena que, valeu a pena. Tudo aquilo, todo aquele meu investimento, valeu a pena. Então, ele fecha a experiência, né? E ainda tem mais um momento chave, principalmente para quem é projetista, é que eu posso fidelizar esse usuário. Eu posso, às vezes, até no caso da Marvel, ela usa essas estratégias, né? Ele põe uma historinha no final, tem continuação, fica ligado, vai ter mais alguma coisa. Dependendo do produto que eu estou lançando, eu posso oferecer desconto para a pessoa que já é um usuário-chave. Tem todas as estratégias de fidelização que acontecem em cima disso. Então, a gente gosta de trazer essa ideia de jornada. Os pós-créditos, tem um nome para isso, né? Eu acho que é pós-créditos mesmo, né? Que eles trazem sempre uma deixa, né? Que algo vai continuar acontecendo naquele universo. E a gente usa essa ideia de jornada, essa noção, para reforçar na cabeça da gente como projetista, de que não é só o uso, né? Não é só um dos momentos. A gente tem 7 momentos para trabalhar, são 7 possibilidades diferentes de interagir com o usuário. Em cada um desses momentos, a gente trabalha de uma forma diferente. E tudo isso faz a experiência, forma a experiência, né? E a noção que o usuário vai construir em cima do nosso produto depende disso. Então, agora, voltando para a cabeça de projetista, não mais de usuário, vamos pensar no seguinte. Eu criei a persona, eu entendi quais eram as motivações dela, eu planejei a jornada, mas como é que eu posso saber se realmente o usuário teve uma experiência legal ou não? Isso é uma coisa difícil, às vezes a gente não se dá conta, porque até mesmo para a gente, alguém me pergunta, você gostou disso? E a gente fica pensando assim, gostei, o quanto eu gostei, eu consumiria de novo, eu não consumiria de novo. São questões tão íntimas, tão subjetivas, que a gente tem dificuldade em colocar em palavras muitas vezes. Não é tão binário assim, né? Gostei, não gostei. E daí, as formas que a gente tem para chegar numa solução é normalmente por pesquisa. No próximo slide vou trabalhar essa ideia. E às vezes a gente não, principalmente quem não tem muita ligação com a área de pesquisa, a gente não percebe que tem vários métodos, várias técnicas de pesquisa, dependendo do objetivo que eu quero chegar. E até contar uma história para vocês, assim, toda a minha experiência no mundo do entretenimento veio pela parte da pesquisa, né? Eu sou psicólogo de formação, e a primeira experiência grande que eu tive foi fazendo pesquisa para um filme de animação que foi desenvolvido aqui na ilha, que é o filme Minhocas, que é um longa-metragem de stop motion, de animação, tá? Foi uma experiência muito legal. Isso, do Anima King. Assim, eu adoro animação também, assim, pessoalmente foi algo muito gratificante, mas a forma que eu cheguei lá foi porque eu queria entender, e dentro da conversa com os diretores, com os produtores, era o que as pessoas sentem quando elas veem um teaser. E na época eles só tinham lançado o teaser até o momento, né? A gente fez um conjunto de estudos lá em cima das reações fisiológicas das pessoas enquanto elas assistem. Então, a gente fazia menos perguntas. Então, eu não perguntava para a pessoa, o que você achou do teaser? Mas eu queria saber o que acontece no corpo dela, que tipo de reação ela tem, ela se motiva, ela se engaja fisiologicamente ou não. Então, são formas diferentes de eu chegar no resultado, né? E eu acho fantástico essa possibilidade de trabalhar com pesquisa. E quando a gente vai se aprofundando na indústria, a gente vê assim que a indústria de jogos, a indústria de cinema, é muito dinheiro, é muita grana, e quanto mais eles conseguem se cercar de dados que reafirmem assim, a gente está indo no caminho certo, a gente tem respaldo para continuar nessa linha, melhora o resultado. E às vezes as pessoas não têm noção, né, de que para desenvolver um jogo são orçamentos milionários. Eu acho que o público aqui tem mais familiaridade com essa indústria, né? Então, a gente tem que se cercar de indicadores, pelo menos, que atestem, a gente está indo no caminho certo. Uma pesquisa que eu fiz já muitos anos atrás era de um jogo do tipo Candy Crush, que era a ideia de fazer trios, né? Era um jogo casual.
E a gente fez uma pesquisa nessa linha do fisiológico para ver como é que era a reação da pessoa ao longo do tempo. E a conclusão que a gente chegou naquela pesquisa foi que as pessoas gostavam, elas se sentiam engajadas, mas as fases eram muito longas. Elas duravam quase 10 minutos até a pessoa atingir o objetivo. E dela começava engajada e depois ela ia ficando entediada. Daí a nossa sugestão na época foi diminuir a duração. Então, o tempo mudava a experiência do usuário. Não era que o jogo, a mecânica era ruim, não era que o gráfico era ruim, não tinha nenhum problema com isso, mas era a questão do tempo. E às vezes isso é difícil de detectar se eu perguntasse para a pessoa. Às vezes ela não percebe isso e consegue colocar em palavras. Então, a pesquisa sempre ajuda, e claro, isso muda muito o orçamento que a gente tem para desenvolver, né? Mas sempre que a gente consegue trazer pesquisas e conhecer mais sobre as reações do usuário, as opiniões do usuário, a satisfação do usuário, a gente consegue refinar o nosso produto, enfim, para que ele tenha maior aderência depois do mercado, né? No próximo slide, a gente vai começar a trabalhar com vocês uma ferramenta que eu não sei se muita gente conhece, mas ela é bastante antiga, na verdade, ela tem décadas aí de uso, mas atualmente ela está muito mais acessível, muito mais barata, que é a ferramenta do eye tracking. Eye tracking é o termo em inglês para rastreamento ocular. Então, é uma ferramenta que ela fica monitorando para onde o nosso olho está focando a atenção, enquanto a gente assiste um vídeo, a gente entra num site, ou a gente vê uma vitrine, tem vários tipos de eye tracking. Então, para a gente que projeta UX, a gente está interessado em saber como é que é a reação do usuário, a gente consegue ter uma noção de onde o usuário está focando a atenção em determinado momento da experiência, em determinado momento do produto. Então, a gente vai fazer uma brincadeira de comparar dois clipes, aquele clipe da empatia que vocês viram antes, e o clipe que é um teaser aqui do League of Legends, de 2021. Então vamos ver aí o teaser e depois a gente mostra o eye tracking. Alguém aqui é jogador de League of Legends, entende do jogo, da mecânica? Eu já joguei. Eu sou um zero esquerda, eu não conheço quase nada, tá? Então, se eu falar alguma besteira... Eu não cheguei a jogar, mas uma coisa que me deu vontade de jogar é que saiu, acho que agora, uma série no Netflix. Acho que fizeram uma série baseada no game, né? E, assim, é um dos sucessos atuais, né? Tem competição, tem games, tem pro player e tal. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção agora, e a Larissa pode passar para o próximo slide, é a gente ter uma noção das duas propostas. São dois vídeos animados, duas formas de construir vídeo diferente, e principalmente duas intencionalidades diferentes. E a Larissa falou bastante da questão da intencionalidade, né? Então, eu estou projetando uma experiência, eu tenho uma intenção. Eu quero que o meu usuário sinta tal emoção. Eu quero que o meu usuário sinta medo, se eu estou projetando um trem fantasma, é uma experiência, ou um Resident Evil. Eu quero que ele se sinta aliviado, eu quero que ele se sinta motivado, tem várias possibilidades de emoções que eu, como projetista, posso querer criar. Então, dentro do cinema, por exemplo, no filme de longa-metragem, tem várias emoções, várias experiências em vários momentos do filme, né? E aqui, nesse caso, a gente tem duas linguagens diferentes, as duas, apesar de trabalhar com animação, são estéticas diferentes, com modelos diferentes. Então, pode passar primeiro do empatia, Larissa, por favor? Olha para onde as pessoas focam o olhar no clipe da empatia.
reparem assim o que está acontecendo, né? Como é que acontece a mudança do foco de atenção, quais são os eventos que fazem com que eles mudem, onde se concentra o olhar, isso, o ping-pong das falas. Então, esse clipe, ele tem um aspecto, a construção do projetista, ele é uma narrativa, né? Ele conta uma história. Então, tem todos os momentos, o urso fala, a pessoa foca no olhar do urso, as expressões do urso, depois a raposinha fala, a pessoa foca o olhar. Então, o projetista, ele conseguiu conduzir muito bem o foco da atenção dentro da intenção dele, que era contar uma história, contar uma narrativa. Então, olha o que acontece dentro do League of Legends, né? Que é uma proposta diferente, ele é uma provocação, né? Então, o que acontece daí já nesse clipe do League of Legends, né? É um monte de informação acontecendo rápido, ele não tem uma direção clara para onde a pessoa vai olhar, porque a gente tem reações, ficaram mais concentradas no centro da tela, mas reações distintas dos usuários. Ritmos diferentes, isso. E a gente tem, onde é que a gente tem um pouco de uniformidade? Quando aparece texto, então a gente tende a focar o olhar nos textos, então as pessoas diferentes, olha o season, isso. A questão da direção diferente, né? Então, podem perguntar assim, qual que é mais eficiente? Não sei, os dois têm intenções diferentes. Um queria criar essa sensação de contar uma história, de ter uma narrativa, e o outro tinha a intenção de mostrar expectativa, de mostrar que tem coisas acontecendo, tem novidades. Isso até é uma percepção própria, né? Eu não sei porque eu não conheço do jogo, mas imagino que era essa a ideia do produtor, né? De quem criou. Então, é uma ferramenta hoje que eu acho muito acessível. Assim, depois a gente até pode disponibilizar o site, né? É basicamente um site que a gente cria um experimento. Então, a gente pode usar tanto uma página da web, eu posso botar um link e a pessoa vai lá e várias pessoas vão fazer o teste de onde ela olha para aquela página da web. Então, estou construindo um site, eu quero ver se está chamando a atenção para os pontos que eu pretendia. Eu posso botar um vídeo do YouTube, um vídeo que eu tenho próprio, e eu não tenho certeza se eu consigo botar de um jogo também, de alguém jogando, mas vale a pena dar uma testada lá. E depois que a gente cria o experimento, a gente disponibiliza para um monte de pessoas, qualquer pessoa com webcam, ela consegue fazer a calibração e testar. E depois o projetista tem esse retorno e cria um mapa, mais ou menos, dessa, assim como vocês viram, né? Para fechar, assim, no próximo slide, queria voltar com uma ideia que é da gente pensar em relação a quem que é projetista, né? Quem que é um projetista de experiência? Sou eu e a Larissa, que a gente trabalha especificamente com UX, é um desenvolvedor de jogos, é um desenvolvedor de filme de animação. Como é que a gente pode pensar que trabalhar e projetar experiências é a rotina de todo mundo, né? Que eu sempre estou gerando experiência para alguém. E aqui a gente traz a fala do Don Norman, que é uma grande referência no design, que ele traz essa ideia de uma forma bacana. Pode tocar, Larissa. Let me tell you about my thoughts today, what I'm working on now. I call it democratizing design. You know, there are 7 billion people on this planet, and many, maybe all of these people need tools, they need help, they need food, they need substance, they need education, they need healthcare, they need jobs, they need a purpose in life. And in theory, designers can do a lot to help, but there aren't nearly enough designers to cover the 7 billion people of the world, or for that matter, even people, say, in a developed country like ours, the one where you are sitting right now, where lots of our needs are taken care of. But
you know, every one of us have special needs that, you know, it's not enough. A company can't build it just for you. You have to do it yourself. So what I'm trying to do is democratize design to make it possible for all people to do things themselves. People in underdeveloped countries, people in Africa, in Asia, in South America, in India, in southeastern San Diego. People all over the world who have problems and don't realize they can solve them themselves often. So what we want to do is give them toolkits, give them suggestions, advice. In many ways, the internet is the world's most powerful toolkit because in many cases, gee, I don't know how to do that. I look it up and I can find many YouTube videos that show me how to build something, how to do something. Except I have to be able to have access to a good computer and the internet, and not everybody does. Well, how can we help them? That's my goal. Democratizing design so people can do it themselves, and designers help them. We give them tools, we give them toolkits, we give them 3D printers and laser cutters, and we give them good drawing tools, and we're mentors and tutors. But we don't have to do it all. We let them do it. And then we help them when they need help. That's a whole new approach to design. And that's what I'm working on. Essa é uma ideia que eu acho bem Let me legal, tell you about para a gente pensar que todos nós podemos projetar a experiência, né? Isso, essa ideia do hands-on, do maker, e pensar até além disso, assim, se eu sou um assessor, um analista, eu faço um trabalho para um colega meu que também é um analista, eu posso fazer uma ideia de cocriação, de eu gerar um ambiente de trabalho mais bacana, de a gente criar uma experiência bacana, e tudo vai passar sempre por esse espaço que a gente falou de uma forma macro, né? Mas eu me colocar no lugar do outro, eu ter empatia, eu entender os objetivos deles, os obstáculos que eles têm, e fazer com que essa convivência seja um pouco mais bacana. Eu acho que essas talvez sejam a mensagem final da nossa fala. Agradecer aqui o espaço, fica aberto também para a gente continuar o bate-papo, passar a palavra para a Larissa, se quiser fazer uma fala final. Acho que é isso aí. Assim, sempre pensando que, como nós estamos pensando no outro, na empatia, né, nós não estamos projetando para nós mesmos, né, nós estamos projetando para as pessoas que a gente desenha, né. Sempre ter isso em mente. Às vezes eu fico apaixonada pelo produto que eu criei, mas ele realmente é para aquela pessoa, né, ou é para mim, né. Então, fica aí. E eu também queria aproveitar aqui para indicar uns materiais que a gente colocou como materiais extras, se alguém tiver mais interesse, né? Daí eu vou colocar aqui no chat, eu coloquei os links dos vídeos ali, coloquei o aplicativo online, daí aqui eu vou colocar alguns vídeos sobre o UX, especificamente sobre games, e 2 livros que a gente indica, assim, que eu tenho aqui, eu até vou mostrar, que é o Design Emocional, que é do Don Norman. Eita, tá tampando aqui. Mas é do Don Norman, que a gente acabou de ver o vídeo, que é bem interessante, assim, fala sobre como que a gente pode criar produtos e serviços também com base no usuário e levando em consideração o emocional também, tem toda uma teoria. E também sobre usabilidade também, se alguém quiser saber um pouco mais, tem o Não Me Faça Pensar, do Kroc. Esse aqui é a versão atualizada, porque esse livro é bem antigo. Então, assim, eu indico mais essa versão atualizada, porque o antigo tem umas coisas que já não está usando mais. Esses livros tem na biblioteca, quem é aluno do Senai, tem na biblioteca do Senai, mas tem também para comprar, enfim, se quiser emprestar de um amigo, alguma coisa assim, né? Mas essa fica a mensagem, assim, quem quiser conhecer mais, a gente falou aqui um pouco do básico, toda a trajetória, né, Luciano mostrou como é que funciona uma metodologia de pesquisa ali do eye tracking, que eu acho que ia ser bem interessante mostrar para vocês. Mas, se quiserem pesquisar mais também e procurar a gente aí, qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Obrigada. Muito legal, Larissa. Muito legal, Luciano. Então,
Estão me ouvindo? Uma coisa que me lembrou esse eye tracking, um tempo atrás eu estava vendo um professor que estava fazendo pesquisa com o eye tracking, e hoje a gente já vê como algo que é realidade, né? Que hoje quase todo mundo está usando computador, notebook ou celular e tal, até mais do que o desktop, né? E com eye tracking, cada vez mais está sendo utilizada essa ferramenta. A gente está fazendo algum curso, ou está numa palestra, ou de repente está vendo um filme, está vendo uma série, e cada vez mais a gente está sendo mapeado, né? Até mesmo no celular, com áudio, com vídeo, né? Então, esses tempos eu estava vendo pesquisa sobre isso, acho que era até no MIT, que é estrangeiro, mas estava dentro do ITA, então Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São Paulo, e ele estava vendo como usar o eye tracking em cursos à distância brasileiros. Então, quando o aluno olha para cima, quando ele olha para baixo, quando ele olha para cá, para lá, se está gostando ou não está gostando do curso ou do vídeo, né? Então, olha como é interessante isso, né? E como a gente pode utilizar, por exemplo, no CDI, para cursos à distância, não só agora, mas amanhã ou depois, né? E, de repente, toda essa parte de pesquisa que o Luciano comentou, né? Então, está gostando da experiência, não está gostando, né? O que ele gostou, quem é o persona, né? Quem é o público-alvo. E cada vez mais eu vejo isso que está sendo percebido, né, no marketing. Então, de certa forma, é algo que parece novo, e realmente é novo, mas que é uma informação que já é antiga, mas que agora começou a ser falada, né? Então, o marketing está usando cada vez mais para vários setores, né? Então, não só na educação, mas também na compra de um produto, até mesmo não passar cartão, né? Tem alguns países que já estão usando isso. Tu só chega perto do produto e daí nem passa cartão. Só olha para um local, daí pelo olho ele já vê, né? Então, é uma revolução, né? É bem interessante isso que vocês falaram. Eu achei muito, muito legal. João, quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver se está o João aqui, o nosso gamer. Eu tô aqui, velho. A live foi bastante boa, assim. Questão da empatia e ver a direção para onde os olhos apontam assim, pro vídeo é bastante interessante. Acho que podemos desenvolver outras coisas, né? Assim, para aprimorar esse lado aí. Para quem gosta dessa área, assim, até se for brincar no YouTube, botar a palavra-chave ali, eye tracking, games, tem muita coisa, tá? Tem desde o eye tracking sendo usado incorporado no game. Então, por exemplo, estou no jogo de tiro em primeira pessoa, eu olho para o canto da tela, a própria tela vai se mexer, eu não preciso usar um comando, né? Tem também a parte de pesquisa, tem muita coisa interessante. Tem uma que vem na cabeça, qual que é a diferença, por exemplo, entre um jogador profissional, um pro player e um amador? Como é que ele olha para a tela? Quanto tempo ele passa analisando uma estatística em si, um layout que tem específico na tela, e quanto tempo ele está focado no objetivo. Então, é muito legal, assim, ver a quantidade de dados extras que a gente pode tirar desse tipo de informação, né? Então, tem uma infinidade, assim, de usos. E Eu hoje acho que no jogo League of Legends, né? Tem vários desses direcionamentos, porque ali é um jogo de estratégia, né? Então, toda hora você tem que ficar atento o que está acontecendo no mapa. Acho que você tem que destruir torres, você tem que olhar para o teu time inimigo, né? Se está te atacando ou não, você tem que olhar para o mapa, habilidade, se pode usar ou não, né? Então, tem vários direcionamentos ali que aí acaba sendo alguns pontos importantes, né? Eu queria que vocês falassem uma última frase, assim, Luciano e Larissa, a gente acaba caminhando agora para o finalzinho do nosso bate-papo, e eu pedi para vocês deixar uma mensagem no final, assim, né, no final da gravação, se quiserem comentar alguma coisa, como se fosse aquela frase poética, assim. Eu primeiro, então. Tá. Eu acho que é a mensagem que a gente tentou deixar ali no final, né? Que todos nós podemos projetar uma experiência, né? Às vezes eu não estou projetando um produto, um game, às vezes eu estou assistindo essa gravação, essa palestra, e eu vou dar uma aula, eu vou fazer uma apresentação do meu trabalho, né? Como que eu posso projetar isso para que as pessoas possam ficar atentas, que eu possa ter mais engajamento, né?
talvez eu possa usar isso de uma forma no meu dia a dia, né? Pensando no Natal, vamos planejar umas festas de Natal bem legais, assim, né? Quem sabe? Legal. Eu acho que é na linha também da Larissa. Assim, primeiro, agradecer de novo o espaço, assim, professor, bem bacana a ideia. E realmente ir nessa linha de, hoje, a questão da experiência do usuário, ela virou um conhecimento que está bem transversal, né? Ele tem aplicações não precisa realmente ser um desenvolvedor de produtos, mas é algo que eu posso levar mesmo para a minha vida, né? Então, a gente entender um pouquinho, alguns princípios básicos, já ajudam a um monte de tarefas, outras que a gente trabalha no nosso dia a dia, independentemente da nossa função, né, de estar mais ligado ou não ao desenvolvimento de produtos. Então, acho que a nossa proposta era um pouco trazer isso de uma forma geral, assim, que as pessoas conseguissem se atualizar sobre o assunto, entender um pouquinho, e espero que a gente tenha conseguido. É isso. Muito legal, Obrigado. gente. Então, Luciano, Larissa, gratidão, né, por terem dedicado esse tempo agora para a gente na 8ª Semana da Indústria Criativa. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Ano que vem tem mais. Tudo de bom e um abraço a todos vocês. Gratidão. Valeu. Bom,